Buenas tardes, sou José Sérgio Leite Lopes, antropólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Vou apresentar o trabalho Memórias Coletivas e Identidades Comparadas de Processos de Desindustrialização no Brasil, trabalhadores da cana-de-açúcar, têxteis e metalúrgicos. Queria deixar aqui os agradecimentos aos organizadores deste seminário Memórias Culturales de la Indústria, aos organizadores do arquivo de Fuentes Orales para a História Social de Astúrias e aos pesquisadores do European Labour History Network. Agradecimentos também a Rubem Vega, que me convidou. Desculpas por falar em português. Então, vou começar. Na participação que tive em pesquisas com trabalhadores industriais ou agroindustriais, pude acompanhar de forma implícita diferentes processos de desindustrialização acompanhadas por memórias da experiência dos trabalhadores. Estas pesquisas tiveram por foco trabalhadores e trabalhadoras têxteis, trabalhadores da agroindústria canavieira e açucareira e também metalúrgicos em diferentes décadas. Entre 1976 e 1983, fiz investigações com trabalhadores da indústria têxtil no Nordeste do Brasil, juntamente com a colega Rosilene Alvim. 2 teses foram defendidas nos anos seguintes, depois 2 livros foram publicados a respeito desse material. Entre 2004 e 2008, foi produzido o documentário Tecido Memória, a respeito da história dos operários e operárias têxteis de Pernambuco. Tratava-se da trajetória das gerações que entraram crianças ou jovens para o trabalho fabril e para a vila operária correspondente entre o final dos anos 40 e o final dos anos 50, que passaram pelas lutas sindicais dos anos 50 a 70 e se aposentaram entre os anos 70 e 80. A maioria deles participou de uma longa luta judicial e extrajudicial por indenizações que incluíam frequentemente o valor das casas da empresa em que moravam. Esta luta foi denotativa de uma mudança na concepção de industrialização para os empresários e representou uma desindustrialização para os trabalhadores e as trabalhadoras vividas por eles e por elas entre as suas gerações a partir dos anos 70. Nas 4 primeiras décadas do século XX, se deu um processo de industrialização no Nordeste brasileiro baseado nos engenhos e usinas açucareiras, bem como nas fábricas têxteis. Na agroindústria açucareira, o recrutamento de trabalhadores se dava localmente ou em regiões próximas durante as safras. Na indústria têxtil, a necessidade de mão de obra aumentou muito na primeira metade do século XX. Algumas fábricas têxteis grandes e com tendências autárquicas e proprietárias de grandes quantidades de terras, com tendências a um padrão de plantation, praticaram o aliciamento de famílias em regiões mais vastas do interior da região para recrutar trabalhadores. Como havia necessidade de força de trabalho feminina ao lado da masculina, o recrutamento de famílias campesinas era vantajoso, com sua fixação em moradias locais de grandes vilas operárias. As concessões extramonetárias em moradias em pequenos lotes para plantar compensavam algo dos baixos salários e da resistência patronal à introdução e efetivação de direitos sociais e do trabalho. E isto tanto na indústria açucareira quanto na indústria têxtil. A maior fábrica têxtil da região do Nordeste, a Companhia de Tecidos Paulistas, aqui chamada de CTP, uma das maiores do país em número de trabalhadores entre os anos 30 e 60, alcançando aí, nessa época, 15 a 20 mil trabalhadores nos anos 40, constituiu um município próximo à cidade de Recife, com terras de sua propriedade e com a sua vila operária na sede municipal. O grupo industrial possuía uma rede comercial de lojas de tecidos em muitas cidades por todo o país, entre os anos 30 e 70.
Nos anos 40, com a Guerra Mundial e o pós-guerra, houve o favorecimento dos países produtores de tecidos como o Brasil, que não tiveram conflito dentro do seu território e que puderam ser grandes exportadores para a Europa em reconstrução. Os anos 50 diminuíram essas possibilidades. No entanto, os contingentes de trabalhadores permaneciam altos, muito altos, e os direitos sociais, em período democrático, cresciam, juntamente com conflitos coletivos do trabalho, paralelamente ao recurso frequente à justiça do trabalho por parte dos trabalhadores e dos sindicatos. Com o golpe de 1964 e a ditadura militar, a classe patronal é favorecida, os sindicatos de trabalhadores e ativistas são punidos e repercussões no padrão de industrialização com relação ao número de trabalhadores empregados se processavam. A antiga estabilidade que tinha os trabalhadores com mais de 10 anos de empresa, que em caso de demissão ganhariam da empresa 20 vezes o último salário, isso garantia uma grande quantidade de delegados sindicais que com essa cobertura se arriscavam a representar os trabalhadores diante das possíveis sanções patronais. Em 1967, a ditadura substituiu a antiga lei, desvinculando as empresas individuais das indenizações a operários estáveis que fossem demitidos. As indenizações passaram a ser bancadas por um fundo de todas as empresas, liberando os empresários para demitirem seus empregados a qualquer tempo, com menos custos das empresas individuais. Tal quebra de uma das bases materiais dos delegados sindicais se deu simultaneamente ao acesso das empresas a financiamentos para se modernizarem, com uma organização da produção com a maquinária poupadoras de força de trabalho. A fábrica da CTP demitiu quase 1.000 trabalhadores estáveis em 1967 e anos seguintes, gerando ações coletivas na Justiça do Trabalho que se arrastaram durante alguns anos. Mas a reivindicação da indenização desses trabalhadores foi finalmente sentenciada pela Justiça e muitos deles obtiveram a casa da Vila Operária da empresa em que moravam. No mesmo município, e ao mesmo tempo em que a fábrica da CTP diminuiu o número de seus trabalhadores, com a modernização da sua planta fabril, foi criado nos anos 70 um distrito industrial com novas empresas, em geral filiais, cujas sedes se situavam no sudeste e no sul do país, muitas delas multinacionais. A empresa, anteriormente dona de todas as terras, vendeu uma parte para a instalação deste distrito. A diminuição de trabalhadores nas fábricas tradicionais se compensava em parte com a criação dessas novas fábricas. Nos anos 80, as fábricas tradicionais da região, a maioria do setor têxtil, fecharam com a estabilidade econômica do país. E nas décadas de 90 e 2000, as empresas do distrito industrial passaram também a fechar. Com a conjugação de uma série de fatores, tais como a política federal de liberação das importações têxteis dos anos 90, a guerra de incentivos fiscais entre os estados da federação, entre outros fatores, levaram grande parte dessas filiais para outros estados do Nordeste ou a reconcentrarem-se nas fábricas originais do sul do país. Este processo de desindustrialização foi acompanhado por lutas em defesa dos direitos desrespeitados dos trabalhadores e da continuidade dos empregos por parte do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Têxteis. Né? Estes novos sindicalistas assumiram no fim dos anos 80, né, e eles representavam uma nova geração que dava continuidade aos lutadores que nós havíamos conhecido nos anos 70 durante as pesquisas que fizemos. Como nós éramos conhecedores... os sindicalistas eles conheciam nossas pesquisas anteriores e nos apresentaram uma forte demanda por memória para não deixar no esquecimento a longa história anterior de lutas. Assim, nosso contato com esses sindicalistas, de 2003 em diante, contribuiu fortemente para o projeto do documentário Tecido Memória, que é de 2008. Neste contexto de desindustrialização, surgiu também, em meados dos anos 2000, movimentos por reivindicações de conservação e valorização histórica do patrimônio industrial ameaçado por ocasião de vendas de terrenos e imóveis simbólicos da antiga cidade.
como os terrenos das velhas fábricas, bem como a Casa Grande Patronal e seus jardins. Diante das dificuldades de patrimonialização da antiga Vila Operária, a reivindicação se concentrou na proteção da Casa Grande Patronal e seus jardins, num movimento reunindo filhos e netos de ex-trabalhadores das fábricas que tiveram acesso ao ensino médio e superior, alguns dos quais eram professores, e com o apoio da Igreja Católica local. Esse movimento culminou com abraços coletivos de pequenas multidões em torno dos muros que cercam a Casa Grande e os seus jardins, e depois com a aprovação de seu tombamento pelo Conselho Estadual do Patrimônio em 2010. Nossos livros e o documentário, que foram colocados à disposição dos conselheiros, acabaram contribuindo para essa decisão também, além da pressão dos moradores. No entanto, a musealização deste conjunto arquitetônico segue paralisada, em virtude da falta de iniciativa e das divisões da família patronal, assim como das sucessivas administrações municipais. Certamente que a Casa Grande está simbolizando um passado de grandeza patronal, mas também simbolizando os conflitos sociais que acompanhavam as reivindicações e as conquistas na implementação de direitos trabalhistas e sociais para operários e operários entre os anos 30 e 70 do século XX. As sucessivas ondas de desindustrialização trouxeram, nos anos 2000, a necessidade de um trabalho de memória para sua transmissão em direção às gerações seguintes. Ela está simbolizando também o grande fluxo de famílias de trabalhadores provenientes da área rural de Pernambuco e de estados vizinhos, que vieram do campo para as proximidades da capital, para os arrabaldes da capital. Hoje já está longe no tempo a onipresença dessa empresa monopolista local que dominava o trabalho, a moradia na cidade e o território municipal. Desde os anos 70, a CTP vendeu terrenos para a Companhia Habitacional Estadual e vários conjuntos foram construídos nos anos 70 a 90. Nos anos 2000, os terrenos das fábricas no centro da cidade deram lugar, ou estão dando lugar, a empreendimentos comerciais e imobiliários que ainda estão em curso. Bom, vou passar para uma pesquisa mais recente, que tivemos a oportunidade de participar, e que visava comparar a memória das práticas sindicais e das greves entre categorias de trabalhadores bem distintos, como os metalúrgicos da Grande São Paulo e os canavieiros de Pernambuco e trabalhadores vizinhos, trabalhadores da cana-de-açúcar. O estudo simultâneo de operários industriais e trabalhadores rurais é mais raro, dada a especialização tanto dos sindicatos como dos estudiosos. Enquanto o processo de industrialização em Pernambuco se deu com a atração de famílias de trabalhadores das áreas rurais do estado e de estados vizinhos, entre os anos 30 e 50, um processo maior de industrialização se intensificava entre os anos 50 e 70 no sudeste do país, mais especificamente em São Paulo. Nesse caso, a atração de trabalhadores se dava numa escala nacional, mas também fortemente de áreas rurais do Nordeste também. Os trabalhadores metalúrgicos simbolizavam todo esse processo concentrado de industrialização em São Paulo. As grandes montadoras automobilísticas eram então vistas como o setor de ponta dessa industrialização. A sociologia do trabalho dos anos 50 e 60 via tais trabalhadores como acomodados à sua situação de suposta melhoria social, já que uma grande parcela deles era de imigrantes recentes de áreas rurais. Até os anos 90, a mancha industrial na conurbação da Grande São Paulo, todo esse território, é visto como uma das maiores do mundo, em termos de extensão de conurbação de indústrias, de terrenos industriais. Assim, o ciclo de greves que se inicia entre os metalúrgicos da Grande São Paulo, em maio de 1978, e se prolonga pelos anos seguintes, se dá de uma forma inesperada. Essas paralisações se propagaram até novembro pelas fábricas da periferia para o centro da capital. Em 1979 e 1980, as greves foram retomadas
já coordenadas pelos sindicatos da categoria, com especial destaque para os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As greves acabaram se alastrando por diversas categorias profissionais em todo o país, contribuindo fortemente para o conjunto de movimentos que levaram ao fim da ditadura militar em 1985, em meio a um lento processo de transição democrática. No auge, portanto, desse processo de industrialização, ocorreram essas greves, né, nos anos de virada, dos 70 para os 80. E, a partir daí, as reorganizações da produção e a intensificação da automação industrial foram usadas como armas patronais de combate à associatividade operária. Se as greves propiciaram ondas de demissões de operários pelas empresas, no entanto, havia ainda uma oferta de trabalho no setor industrial durante os anos 80 e parte dos 90. A confecção de listas negras, né, de trabalhadores, de maneira a vigiar e impedir a volta de trabalhadores vistos como ativistas, foi um meio que o patronato se serviu nessa luta em colaboração com o aparato policial militar da ditadura. Além das greves sazonais, havia escaramuças de operações padrão e de lentificação da produção feitas nestes anos pelos trabalhadores com invenções táticas sucessivas. O filme Peões, do cineasta documentarista Eduardo Coutinho, feito em 2002, entrevistou trabalhadores que participaram das lutas dos anos 80 e a grande maioria já havia sofrido os efeitos conjugados da perseguição e da diminuição do emprego no setor industrial nos anos 90. Existe um debate entre os economistas sobre a existência ou não de um processo de desindustrialização no Brasil. Há o visível esvaziamento industrial da Grande São Paulo, que antes era a região fabril mais concentrada e extensa do país. Houve também incentivos à descentralização para outras áreas do país, da indústria em geral e da automobilística em particular. Pode-se argumentar que procedimentos industriais se estendem nos últimos anos a certos setores dos serviços e à agroindústria. Mas o padrão geral de reorganização da produção e substituição do trabalhador pela máquina se acelerou muito. A memória da indústria da região, da Grande São Paulo, não pode deixar de registrar as lutas dos operários por melhores condições de vida. Isso se relaciona à atuação sindical ou em torno dos sindicatos. As greves e movimentos conduzidos pelo Sindicato de São Bernardo do Campo, atualmente do ABC, município ao lado de São Paulo, são os mais famosos dos movimentos, dentre os muitos que eclodiram nesses anos de 79 e 80, com grande repercussão política naquele momento. Já o movimento dos metalúrgicos de São Paulo, da capital, levado adiante na sua maior parte por uma oposição sindical que nunca conseguiu vencer as difíceis eleições do sindicato, tornou-se assim menos conhecido. Recentemente, ex-integrantes desta oposição sindical empreenderam um movimento de grande amplitude pela reconstituição da memória dentre as iniciativas desse tipo existentes, através de reuniões e plenárias de ex-metalúrgicos e a produção de livros que registraram essa história. Há também um centro de memória sindical que foi historicamente ligado às diretorias do Sindicato de São Paulo e também possui um importante acervo. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está em processo de organização de seu acervo e conta também com as iniciativas da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Anistiados, que esse sindicato abriga em sua sede. Uma tentativa de construção em São Bernardo do Campo de um museu do trabalho pela administração municipal de um ex-prefeito de origem metalúrgica foi recentemente bloqueada por procedimentos inquisitoriais de setores do Ministério Público e da Justiça. Já o ciclo de greves dos trabalhadores da cana-de-açúcar de Pernambuco, outro ponto da comparação, iniciado em 1979 e que perdurou pelos anos 80, é menos conhecido, mas não menos importante. Com uma história de acesso aos direitos diferente da dos trabalhadores urbanos, as greves dos canavieiros representaram uma importante contestação à dominação tradicional autoritária
dos proprietários desta agroindústria. Enquanto a legislação dos sindicatos em meio urbano se iniciou desde os anos 30 e 40, a sindicalização dos trabalhadores rurais só foi instituída no início dos anos 60. Em compensação, tal legalização se deu no momento mesmo de auge do movimento camponês nesta área do Nordeste, o que permitiu que a recuperação dos sindicatos da repressão sofrida poucos anos após o golpe militar de 64 se desse de uma forma mais consistente, essa recuperação. Desta área, nos anos seguintes, se formaram dirigentes para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, a CONTAG, que tiveram importante atuação entre o final dos anos 60 até o final dos anos 80, acompanhando inclusive localmente o referido ciclo de greves. As primeiras greves dos canavieiros entre 1979 e o fim da ditadura em 1985 foram realizadas através dos trâmites burocráticos e de mobilização do conjunto da categoria previstas na Lei de Greve. Esta lei visava dificultar ao máximo a realização das greves, mas o fato de suas exigências terem sido alcançadas reforçavam a legitimidade dos canavieiros grevistas diante da polícia estadual e das milícias dos proprietários. Durante os anos 80, estas greves conseguiram diminuir a superexploração na área, mas na década seguinte, as políticas econômicas liberais destruíram muitas usinas de açúcar e fazendas de cana. A desindustrialização representada pela quebra das usinas ou seu deslocamento para outras regiões provocou outras formas de luta, tais como as ocupações de terras e, na sequência, processos de assentamento de pequenos agricultores que favoreceram a agricultura familiar. Com o fechamento e a falência de uma das maiores usinas de Pernambuco, a usina Catende, em 1995, houve mobilizações entre operários da parte industrial, do açúcar e dos trabalhadores da cana rurais que desembocaram na experiência de uma cooperativa de economia solidária que resistiu 15 anos à hostilidade das outras usinas e às flutuações das decisões judiciais. A preocupação com a memória da atuação da Federação dos Trabalhadores Agrícolas de Pernambuco se manifestou na criação do setor chamado de Academia Sindical em 2012, quando do cinquentenário da fundação dessa federação sindical. À frente do setor está um dos assessores que surgiu do pequeno campesinato e do cooperativismo nas margens da Zona Canavieira nos anos 60. No conselho da academia estão ex-sindicalistas de várias áreas do Estado, divididas em polos sindicais. Até recentemente, o sistema CONTAG, FETAP, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, reunia filiados que pertenciam desde o assalariamento até o pequeno proprietário com trabalho familiar, com todas as situações sociais intermediárias. Ele acompanhava assim, a federação, esse sistema sindical acompanhava assim as greves de assalariados como os canavieiros e também as lutas de outros setores do campesinato, como os atingidos por barragens nas áreas semiáridas do estado ou os ex-assalariados que ocuparam terras de plantação de cana desativadas, podendo gerir a reconversão de áreas desindustrializadas pela saída da agroindústria, reconvertendo em áreas de agricultura familiar. Estes são casos que podemos estudar de construção de memória dos trabalhadores em situações diversas de desindustrialização. Construção que passa pela lembrança das situações de trabalho e de vida sob dominação social, mas que geralmente são impulsionadas pela memória das lutas por melhores condições de vida e pelo exercício da fraternidade adquirida pela associatividade. Muitas gracias.